Bom, agora iremos tratar do botão da consulta aqui de alertas, que é uma das consultas mais significativas aí do painel de convênios, né, para todos os gestores que trabalham aí com o monitoramento e a execução dos instrumentos de transferências voluntárias, tudo bem? Lembrando que aqui ele vai trazer o filtro dos instrumentos, né, todos aqueles filtros que a gente já vem trabalhando, tá? Então a gente vai estar podendo fazer o filtro por instrumento, por proposta, pelo código do SIGCOM, pelo código do CIAF, pelo proponente, pelo concedente, pela situação do instrumento, né? A situação da vigência, o tipo de instrumento, né? E a esfera do concedente, e por último ele vai trazer para a gente aqui os filtros que a gente já aplicou, tudo bem? Então, eu acho que a título aqui de exemplo, a gente pode selecionar um órgão aqui para a gente estar fazendo essa consulta, tá? Eu vou selecionar aqui a Polícia Civil, apenas para título de consulta mesmo, tá? A gente vai selecionar a Polícia Civil e a gente vê aqui, tá? Que alguns botões, né? Algumas das consultas aqui, elas ficaram verdes e outras ficaram vermelhas, tudo bem? Então, os botões aqui que estão como verde significam aí que não tem nenhuma informação nova, nenhum alerta novo, tá? E os botões vermelhos significam que existem instrumentos aí dentro desses alertas, desses gatilhos de monitoramento que foram elaborados aqui no botão de alertas, tudo bem? Então, vamos começar aqui pelo primeiro botão, que são os programas abertos, tudo bem? Então, como a gente viu que ele estava verde, ele não vai trazer nenhuma informação, tudo bem? E sempre que a gente quiser aí, tá? Saber qual que é a descrição desse alerta, né? A gente pode clicar no botão descrição alerta quando um dos alertas estiver selecionado aqui, tudo bem? Então, esse primeiro alerta aqui seriam programas disponibilizados aí na plataforma Mais Brasil, com data para apresentação de proposta vigente. Então aqui a gente poderia saber se existe aí alguma proposta aberta para o órgão, no caso aqui que a gente está fazendo a consulta do órgão que é a Polícia Civil, a gente poderia estar fazendo essa consulta aqui, tá? De programas abertos disponibilizados no Siconv, ou Plataforma Mais Brasil, né? O antigo Siconv é o módulo de transferências voluntárias aí da Plataforma Mais Brasil, tudo bem? Então aqui o segundo alerta vai ser oportunidades divulgadas, tá? Então, aqui ele vem de um controle da DCGCE de todas as oportunidades aí que foram divulgadas para o órgão no ano vigente, tudo bem? Então, aqui a gente consegue ver o código do programa, o link do programa, tá? O número da emenda, se for uma emenda, o parlamentar, o partido, né, para os casos de emendas, o nome do programa, a descrição do programa, a área temática, o valor de partida e a data de disponibilização e a data limite para apresentação de proposta. Lembrando que isso aqui vem de uma planilha de controle da própria DCGCE, tudo bem? Então, ele vai trazer aqui o órgão interessado, a data em que foi divulgado, então provavelmente vocês já receberam aí os informes de oportunidade de captação de recursos enviados via e-mail pela DCGCE, tá? E o histórico dessa divulgação, né? Se foi encaminhado uma proposta, se não foi, depois a gente faz um contato com o órgão para saber, né, quais os motivos para a não apresentação de proposta, né, caso pensou-se que a proposta não poderia se aplicar, seria um exemplo, dentre outros motivos aí que levam aí à não apresentação de propostas, lembrando que a gente tenta entender para poder criar medidas e ações aí para apoiar os órgãos para termos aí uma maior efetividade na captação de recursos, tudo bem? Então aqui a gente pode voltar, tá? Esse seria o alerta aqui de oportunidades divulgadas, tá? Aí aqui agora a gente pode, se a gente quiser ver também a descrição do alerta, a gente pode apertar aqui, tá? Vamos agora para o botão de propostas de 2020. Então, aqui ele vai trazer duas propostas aqui que foram cadastradas, né? Inclusive elas já viraram instrumentos aqui em 2020, porque a gente já tem o SEI registrado dessas propostas, tá? Ele vai trazer para a gente o Código Mais Brasil, lembrando que se a gente clicar aqui no Código Mais Brasil, ele leva a gente para a plataforma Mais Brasil e vai trazer para a gente aqui aquela página de dados dessa proposta, né? No caso desse instrumento, desse convênio aqui que a gente selecionou, tudo bem? Lembrando que
como em todas as tabelas, todas essas informações geradas aqui no painel de convênios, a gente pode gerar planilhas clicando com o botão direito e selecionando a opção de Send to Excel, tudo bem? Vocês vão ver aqui que ele já fez o download. Eu vou fechar aqui para tirar essa aba. Se a gente quisesse trabalhar com essas informações em planilhas, a gente também poderia baixar para trabalhar aí com o Excel, tudo bem? Aqui tem um alerta que é a mudança na situação da proposta na plataforma Mais Brasil, tudo bem? Então, aqui ele está informando para a gente essas propostas que foram cadastradas, tá? Então, sempre que houver uma alteração na situação de uma proposta de um instrumento na plataforma Mais Brasil, esse alerta, se ele estiver vermelho aqui quando a gente consultar, significa que essa proposta aqui ela sofreu alguma alteração, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode observar essa proposta 28.830 aqui, que estava há 10 dias atrás, né, como proposta plano de trabalho em complementação, agora essa proposta está como proposta e plano de trabalho aprovados, tudo bem? Então aqui ele traz essa informação, só traz o valor da proposta mesmo e traz bem as informações básicas aqui de cada proposta, tudo bem? Aqui seria o alerta de novo empenho para uma proposta Mais Brasil, então aqui ele vai trazer para a gente, né, caso esse alerta aí esteja em vermelho, significa que foi realizado um novo empenho. Então, significa que no orçamento federal já foi disponibilizado aí a parte orçamentária desse recurso para que haja aí um repasse posteriormente, tudo bem? Aqui o botão de convênios 2020, tá? Ele traz uma distinção aqui da plataforma Mais Brasil e do Sigcom, caso haja aí algum instrumento que tenha sido cadastrado no ano de 2020 aí, tá? Fora da plataforma Mais Brasil também, né? E aqui ele vai trazer todos os convênios assinados em 2020, tudo bem? Então, vocês vão ver que a situação de todos esses que a gente está consultando aqui, ela já está como em execução. Ele traz também o SEI, né, de registro desses instrumentos. Então, todas as solicitações, tudo que a gente for fazer dentro desses instrumentos vai ser via SEI, dentro desses SEIs aqui que já estão informados, que a gente pode consultar. Então, se a gente quisesse também ir na consulta Mais Brasil ou na consulta seguir com informar o número do CIAF, né, a gente conseguiria também, como já foi trabalhado nesses botões, nessas consultas, né, trabalhar aí e consultar qual que seria esse SEI aí para a gente trabalhar, tudo bem? Então ele traz a data de assinatura do convênio, ele traz a data de publicação, né, a data de final de vigência, a situação da contratação, né, se ela está normal ou em cláusula suspensiva ou se tem aí alguma pendência judicial também, tá? Ele traz o valor global do convênio, o valor de repasse, o objeto, o número da emenda, se for emenda, né? O nome do parlamentar e o órgão concedente. Aqui a gente vê que para a Polícia Civil, todos os instrumentos firmados aí no ano de 2020, eles são advindos aí de emendas parlamentares, tudo bem? Então aqui se a gente for no Sigcom, ele vai trazer os instrumentos aqui que foram registrados no Sigcom, caso houvesse algum instrumento aí que não estivesse sido firmado ou instrumentalizado aí por meio da plataforma Mais Brasil, ele também seria disposto aqui e vocês vão ver que as informações aqui, elas são basicamente as mesmas, né, com a situação do convênio, a data de vigência, né, a data de fim de vigência, a data de assinatura e publicação do convênio, o órgão concedente, o valor do concedente e do proponente e o valor total do instrumento. Lembrando, se a gente clicasse aqui, ele levaria a gente, né, para a plataforma Mais Brasil. Vou até clicar aqui novamente, só porque eu acho que é interessante a gente repetir esse tipo de funcionalidade, tá? E lembrando, se a gente quisesse baixar aí uma planilha, a gente poderia baixar aqui no Send to Excel, tá? Então, aqui vai estar como verde também, como cláusula suspensiva. Então, se houvessem aí instrumentos em cláusula suspensiva, eles estariam listados aqui. Como eles estão verdes, a gente vê que não tem nenhum instrumento aí em cláusula suspensiva para esse órgão, né? No caso, a Polícia Civil, que a gente está fazendo a consulta, tá? Então, se a gente quiser colocar essa descrição, seriam convênios aí que estão com a vigência entre 180 e 390 dias, que ainda estão com cláusula suspensiva, tudo bem? E esses aqui significa que já passou 13 meses da vigência do instrumento e a cláusula suspensiva ela ainda não foi suprida, tudo bem? E esse aqui seria um geral, ele traria todos os instrumentos que estão aí com cláusula suspensiva, independente se ele já tem 6
a 13 meses de vigência ou se ele já tem mais que 13 meses de vigência, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter a consulta, o alerta, né, da situação da conta bancária Mais Brasil. Se a gente quiser novamente ver a descrição aqui, vão ser convênios vigentes que estão com contas bancárias aí pendentes de regularização na plataforma Mais Brasil, tudo bem? Então, sempre que o alerta tiver essa informação, né, esse parêntese de plataforma Mais Brasil, significa, obviamente, que ele vai estar vindo aí da base de dados da plataforma Mais Brasil, tudo bem? E os alertas aqui que não possuem aí essa informação do parênteses da plataforma Mais Brasil significa que eles vêm de outras bases ou de controles próprios, como é o caso aqui das oportunidades divulgadas, tudo bem? No caso da baixa execução, que vai vir aí do CIAF, tá? Então, a gente pode fazer essa consulta aqui desses instrumentos aí que estão com a situação bancária pendente, né? No caso aqui, esses estão pendentes de regularização, esses dois instrumentos. E a ideia desse botão de alertas aqui, né? Repetindo mais uma vez, é que os gestores possam aí consultá-lo e tomar medidas, desenhar ações aí possíveis para resolução de problemas, né? Então aqui a gente tentou identificar problemas, né? Então existem programas abertos que a gente pode estar aí cadastrando uma proposta, né? Existe alguma proposta nossa, por exemplo, do meu órgão que foi aceita ou que foi solicitada aí uma complementação, né? Foi feito um novo empenho, ou seja, uma proposta que o meu órgão cadastrou, ele gerou aí já um pré-empenho, essa proposta já está em um andamento mais avançado, né? Quais foram os convênios que a gente firmou nesse ano? Existe algum instrumento aí com cláusula suspensiva, né? Para que a gente possa estar tratando dessa situação da cláusula suspensiva, né? Existe um instrumento aí que tem uma situação bancária a ser resolvida, ou que não tem desembolso, ou que houve um novo desembolso, ou até mesmo aí que está com a execução suspensa. Então a gente pode ver aqui instrumentos que estão com a execução paralisada, né? Ou então instrumentos aqui que estão com uma baixa execução e estão próximos ao final da vigência, né? Instrumentos que estão próximos ao fim da vigência, ou seja, terminou aí de executar, a gente cumpriu o objeto, vai ser necessário uma prorrogação dessa vigência, né? E os convênios que estão em prestação de contas também, tá? Então, vamos dar um prosseguimento aqui à consulta, né? Vamos agora para o alerta de sem desembolso. Então aqui ele vai ter duas distinções, né, que são instrumentos que estão aí há 10 meses sem desembolso. Se a gente clicar aqui na descrição do alerta, são convênios aí que estão em execução, né, com mais de 300 dias e que estão sem desembolso desde o último desembolso realizado pelo concedente, tá? É óbvio que a gente até coloca essa exceção que a gente não coloca aqui, o painel não vai trabalhar os casos em que todo o valor do concedente já foi repassado, tudo bem? Então, aqui seria para isso, ele estava com uma consulta verde, vocês vão reparar aqui que ele não vai ter nenhum instrumento disposto, né? E nenhum desembolso. A gente tem aqui alguns instrumentos, né? No caso aqui, 3 instrumentos, né, que não possuem aí nenhum desembolso. Então, 2 aqui que foram firmados em 2018 e um em 2019 que ainda não tiveram nenhum desembolso. Vale ressaltar aqui que a gente consegue ver, né, o fim da vigência dele, aqui, que vai ser em 2021, e ainda não foi feito nenhum desembolso. Então, não foi feito nenhum desembolso porque ainda não foram instruídos os procedimentos licitatórios, enfim, poderão ser tomadas ações aí com base nesses alertas. E lembrando que esses alertas também são a base para a gente fazer o monitoramento trimestral dos instrumentos, né, dos instrumentos de transferências voluntárias. A gente obviamente leva em consideração o que são apontados nos alertas para cada um dos órgãos, né, para que a gente possa trabalhar em medidas para dar maior celeridade para que a gente possa trabalhar aí na execução desses instrumentos, tudo bem? Então, aqui a gente vê esses 3. Se a gente quisesse baixar a planilha, a gente poderia clicar em Send to Excel também. Agora vamos passar para o alerta de novo desembolso. Então, aqui ele traz para a gente, né, todas essas propostas, né, no caso Mais Brasil, né, ele só vai trabalhar com informações Mais Brasil, porque é um alerta que tem o parênteses Mais Brasil, tudo bem? Então, ele vai trazer um alerta de novo desembolso nos 30 últimos dias, tá? Então, aqui a gente vê um instrumento que no dia 9/12 aqui ele teve um desembolso de 331 mil, tudo bem? Então, foi quase a integralidade aí do valor de repasse do concedente, tá? Ainda vai ficar pendente um valor, e ele traz o objeto dessa proposta. Então, aqui pelo alerta a gente pode
consultar também quando são feitos aí novos desembolsos, tá? Então aqui nós vamos agora para o alerta de execução suspensa na plataforma Mais Brasil, tá? A gente vai ter aqui duas consultas dentro desse alerta, que vai ser a execução suspensa entre 4 e 5 meses e execução suspensa aí por um período maior que 5 meses, tá? A gente vai ver aqui que a primeira consulta entre 4 e 5 meses ela vai estar como verde, então não vai trazer para a gente nenhum instrumento nesse caso. Se a gente quiser também ver essa descrição do alerta, tá? Ele vai trazer aqui que são convênios ativos com algum desembolso por parte do concedente que estejam sem realizar aí pagamentos entre 120 e 150 dias, tá? Aí aqui a gente até coloca o artigo 41 da portaria interministerial 424, né, que prevê aí que o instrumento poderá ser rescindido, né, se não houver a execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela, tá? Então, por isso que esse alerta é tão importante, para que não ocorra aí a rescisão de instrumentos por conta da paralisação ou do não início aí da execução financeira, tudo bem? Então, aqui, por mais de 5 meses, a gente vê aqui que tem um instrumento, né, o botão estava vermelho, que está em execução, mas que está aí há mais de 5 meses sem execução, tudo bem? Então ele traz aqui, por fim, ele traz o valor global do convênio, o valor que já foi desembolsado lá na plataforma Mais Brasil, quanto que foi pago, né, na plataforma Mais Brasil, o valor liquidado e empenhado aqui no CIAF, tá? E o valor pago também no CIAF, e vai trazer informação se ele opera ou não por OBTV, bem como a data do último desembolso. Então a gente vê que o valor global aqui do convênio é 1.194.000, já foi desembolsado aí 1.054.000, tá? Sendo que dos quais, né, já foi pago o valor de 343.000 e empenhado até um valor maior. Provavelmente esse valor a mais que foi empenhado deve ter sido cancelado, porque o valor pago no Siconv é de fato o valor pago aqui no CIAF, tudo bem? Então é um alerta muito importante para a gente observar aí a paralisação e a execução dos instrumentos, e ele vai ser utilizado também para a gente estar fazendo um monitoramento aí trimestral dos convênios e instrumentos de transferências voluntárias, tudo bem? Então a gente pode passar agora para o alerta aqui de baixa execução, tá? Então, esse alerta aqui, a descrição dele são convênios aí que possuem a execução menor que 70% a 6 meses do fim da vigência, que é um alerta bem crítico aí, né? Porque se um instrumento estiver com uma execução baixa e a 6 meses do fim da vigência, significa que essa vigência pode ser que ela tenha que ser prorrogada, né? Ou medidas tenham que ser tomadas aí para que a execução seja finalizada até o prazo de vigência aí desse instrumento, tudo bem? Então, ele vai trazer essa informação com percentual de execução do Siconv ou do CIAF, então por isso que ele não está com o colchete, né, o parênteses aqui da plataforma Mais Brasil, porque se for um instrumento que não seja instrumentalizado aí na plataforma Mais Brasil, a gente também vai conseguir fazer essa consulta aqui de instrumentos que estão com baixa execução, bem como dos dados da execução financeira na plataforma Mais Brasil, como também do CIAF aí estadual, tudo bem? Então aqui vamos ter o botão de proximidade do fim da vigência, né? No caso aqui, a descrição dele vão ser os instrumentos aí que estão com data de fim de vigência prevista para os próximos 3 meses ou 90 dias, né? E aí, para os casos que forem instrumentos da plataforma Mais Brasil, vão ser considerados os dados da plataforma Mais Brasil, e para instrumentos que não sejam operacionalizados pela plataforma Mais Brasil, vai se utilizar a data de vigência informada no SIGCOM, tudo bem? E aqui, por fim, vamos ter o alerta da prestação de contas, tá? E aí que ele vai ter o alerta de 30 dias e de 30 a 60 dias, tá? O alerta de 30 dias estava vermelho, então ele vai trazer aqui a cor vermelha para ele. Se a gente colocar a descrição do alerta, a gente pode ver também. Então, vão ser todos os convênios que ainda não enviaram a prestação de contas, né? No caso, nos primeiros 30 dias, para a data limite de envio, tá? Então, vocês vão ver aqui que a data de limite está prevista aqui para o período de 30 de janeiro, tá? Então, eles faltam ainda, faltam menos que 30 dias aí para que
seja enviada aí a prestação de contas e elas ainda não foram enviadas porque a situação desses instrumentos na plataforma Mais Brasil está como aguardando a prestação de contas, tudo bem? E aí aqui no período aqui maior de 30 a 60 dias, né, a gente vê que ele não tem nenhum porque todos estão abaixo aí do período de 30 dias, tá? Então, seriam basicamente esses todos os botões de alertas, né? São muitas informações e, na verdade, aqui a gente tenta trabalhar com instrumentos em situações críticas para poder auxiliar e para que a gente possa identificar quais que são esses instrumentos críticos, né, para que a gente possa estar tomando aí medidas para facilitar a execução, né, para facilitar a prestação de contas e toda a gestão e coordenação desses instrumentos aí. Então, realmente, essa consulta aqui dos alertas, ela é muito importante aí, porque ela vai trazer uma gama de informações de uma forma, né, mais prática, e a gente vai poder pensar em medidas. Então, por fim, a gente vai ter aqui o botão resumo de alertas e ele vai trazer todos os instrumentos aí, tá? Que vão estar em algum alerta. Então, aqui na nossa consulta, aqui no caso foi a Polícia Civil, a gente vai ver aqui uma tabela, né? Se a gente quisesse baixar, a gente poderia baixá-la também, com todos os instrumentos aí que estão com algum dos alertas sinalizados, tá? Então, no caso aqui, a gente vê que são 9 instrumentos aqui que possuem algum tipo de alerta nesse órgão, né? A gente vê aqui que 2 são pela situação da conta bancária, a gente vê que 3 aqui, eles são pela situação do alerta de não possuírem desembolso aí, tá? Com um período já mais extenso de execução. A gente vê que um deles aqui está com alerta aqui, que ele está sem a execução aqui há mais de 5 meses, tá? Desde o último desembolso. Nenhum deles está com baixa execução, tanto na plataforma Mais Brasil como no CIAF. Nenhum deles está com alerta aqui da proximidade de vigência, tá? E a gente vê aqueles 3 que a gente visualizou lá, que estão com a prestação de contas a menos de 30 dias aí para ser enviadas, tudo bem? Então, são essas informações de todos os alertas, elas vão estar resumidas aqui no resumo de alertas e a gente vai estar podendo baixar essa planilha para a gente poder trabalhar de uma forma mais ativa esses instrumentos aí que estão com algumas pendências, tudo bem? Ele ainda vai trazer aqui o objeto desses instrumentos nessa planilha, tá? E aqui quem são os setorialistas da DCGCE aí responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento desse órgão. Então, no caso aqui, seria o Rafael e a Marina. Então, se houvesse alguma dúvida ou algo em que a DCGCE poderia apoiar, esses seriam os pontos focais aí para que o órgão buscasse dentro da diretoria, tudo bem? Então, seriam essas todas as consultas, todos os alertas disponibilizados e, novamente, lembrando que a ideia é facilitar a gestão aí desses instrumentos, tudo bem? Aqui a gente trabalhou com a consulta por um órgão, mas a gente também poderia ter trabalhado diretamente com um instrumento, tá? Então, eu posso até mesmo aqui limpar essa consulta do órgão. Ele vai trazer um resumo aqui de todos os órgãos do Estado e todas as situações de alerta que ele vai estar marcando, tá? Mas se a gente quisesse consultar, a gente poderia ver por uma proposta também, que não é uma consulta tão completa igual a gente fazer por um órgão. Mas aqui eu vou selecionar esse instrumento e vamos ver o resumo que ele vai trazer para a gente. Ele está só com a situação da conta bancária aqui irregular, tudo bem? Então, seriam essas as consultas disponíveis aqui nos alertas, tudo bem? E eu acho que é interessante a gente lembrar, né, quando há aí o botão vermelho e o botão verde, né, o verde significa que não existem instrumentos aí inscritos nesse alerta e o vermelho significa que vão existir aí instrumentos nesse alerta. E por último, lembrar também que os alertas que possuem aí o parêntese Mais Brasil são de informações que vêm somente da plataforma Mais Brasil, e os que não trazem essa informação, eles podem vir de bases de dados, no caso, as oportunidades de uma base própria da diretoria, no caso da baixa execução, aqui proximidade da vigência, do CIAF e também do SIGCOM.